Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos. É motivo de gratidão imensa nos encontrarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do Cristo para darmos continuidade aos nossos estudos, ao nosso aprendizado. Agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade para a nossa administração, para realizarmos os nossos processos de escolhas da melhor maneira possível, para a nossa melhoria, para o nosso burilamento, para o nosso aprendizado, para fazermos brilhar a nossa luz. Conforme Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. Então aqui nos encontramos mais uma vez em busca de brilharmos a nossa luz, em busca do conhecimento da verdade, para alcançarmos a nossa verdadeira liberdade, liberdade das trevas da ignorância. E por isso, não podemos deixar de agradecer mais uma vez a Deus por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso guia e modelo para todos nós, para toda a humanidade, mestre dos mestres, que está constantemente nos ensinando ao longo da nossa trajetória. Não podemos deixar de agradecer também a Jesus por ter colocado constantemente do nosso lado os seus mensageiros de luz para nos auxiliarem neste processo de escolha. Agradeço pessoalmente a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento, mais estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos com base em O Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, a questão que estudaremos hoje é a questão de número 57. Estamos estudando acerca da pluralidade dos mundos, mais especificamente na parte primeira, que trata das causas primeiras de todas as coisas, e dentro do capítulo 3º, que trata acerca da criação. Então, causa primária ou causas primeiras, acerca da criação, pluralidade dos mundos, ou seja, todos os mundos que circulam no universo, todos os globos que estão espalhados neste universo e nestes universos sem fim, todos eles são habitados? Sem sombra de dúvida que Jesus nos falou sobre isto e falou da seguinte maneira: há muitas moradas na casa do Pai. E se Jesus denominou como morada, é porque existem moradores, e estes moradores, conforme já estudamos, eles habitam estes mundos de conformidade com o ambiente, e os seus corpos também são apropriados aos mundos ou aquele tipo de mundo onde ele foi chamado para uma nova experiência, conforme estudaremos hoje na questão de número 57. Então, Kardec, na questão de número 57, fez o seguinte questionamento: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Porque Kardec, na questão de número 56, questionou se é a mesma a constituição física dos mundos, e os espíritos amigos responderam que não, cada mundo tem uma constituição física diferente, em especial com a idade daquele planeta ou daquele mundo.
Então, sendo assim, Kardec, aprofundando estas reflexões, ele quis saber se, não sendo uma só para todos os mundos, a constituição física, seguir-se-á, tenham organizações diferentes, os seres que os habitam, já que os mundos não são iguais, todos eles têm uma constituição física diferente, os seus habitantes também possuem constituição física diferentes? Então, este foi o questionamento feito por Kardec, ao que os espíritos amigos respondeu a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso planeta os peixes são feitos para viverem na água, da mesma forma que os pássaros para viverem na terra e no ar. Então, cada um tem uma constituição física apropriada de acordo e em acordo com o ambiente que ele foi chamado para as suas experiências. Então, aqui Kardec fez esse questionamento sobre estas diferenças das constituições físicas dos mundos e acerca da constituição física dos seus habitantes. Ou seja, se os mundos têm constituição físicas diferentes, os seus habitantes também são compostos por constituições físicas diferentes? Sem sombra de dúvida que não poderia ser diferente. Um mundo com a constituição física diferente da Terra não poderia ter os seus habitantes com a constituição física iguais aos habitantes da Terra. Então aqui fechamos este parêntese na questão número 57 com Kardec, para ampliarmos um tanto mais estas reflexões com o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, no volume 2º, o capítulo de número 6, em que ele estudou a questão de número 57, que tem como título Organização Física. E aí, Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, começa nos esclarecendo da seguinte maneira: certamente existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Certamente, conforme responderam os espíritos amigos a Kardec, aqui acrescenta Miramês e reafirma Miramês que certamente existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Elas acompanham, ou seja, as organizações físicas acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos na escala de amadurecimento. Conforme nós estudamos na questão anterior, que também falou acerca do amadurecimento, que essas diferenças e diferenciações se encontram basicamente devido ao amadurecimento da matéria, que a matéria primitiva é a mesma, porque provém de uma mesma fonte, o chamado fluido cósmico universal, mas de acordo com os milhares, os bilhões de anos ou de séculos, com a maturidade da matéria, ela vai se transformando, ela vai se depurando, ela vai se tornando cada vez mais rarefeita, saindo desse estado grosseiro em que nós nos encontramos hoje. O nosso corpo físico, ainda constituído de uma matéria tão grosseira, um dia estará numa condição bem mais leve, bem mais rarefeita, de acordo com o avanço do mundo onde estivermos habitando, seja aqui na Terra ou em outros mundos. Então Miramês acrescenta: se nos encontrarmos num planeta onde a alimentação, prestemos atenção nestas informações, esses esclarecimentos de Miramês, acerca inclusive da alimentação. Se nós nos encontrarmos habitando em um mundo ou num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles
já não precisam mais dos pesados manjares dos homens na terra, é lógico que a organização fisiológica tem de ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos, como o estômago, intestinos e etc. Se uma civilização planetária já enxerga sem usar os olhos físicos que nós usamos hoje, é desnecessário esse instrumento de visão que se atrofiará com o tempo e desaparecerá, desabrochando outro sentido que se sobrepõe aos olhos com maior riqueza de detalhes. Então aqui Miramês trouxe neste ponto, neste parágrafo, esclarecimentos acerca da nossa alimentação aqui na Terra, fazendo uma comparação da nossa alimentação pesada aqui na Terra e a alimentação mais rarefeita em outros mundos, onde em outros mundos, quando estivermos habitando, e para aqueles habitantes que lá já se encontram e que fazem uso de uma alimentação bem mais leve, uma alimentação bem mais rarefeita, eles não vão precisar e não precisam desses órgãos que nós temos hoje. Ele cita aqui o nosso estômago, o nosso intestino, seja o intestino grosso ou delgado, bem como ele nos chama atenção em relação à nossa visão física. Quando desenvolvermos outros sentidos de visão, ampliando um tanto mais esse instrumento ou instrumento de visão, estes olhos físicos já não serão mais necessários. Então ele fala desta forma e acrescenta o seguinte, que o mundo tem a forma que lhe cabe pela sua própria evolução, e isso não altera nada nas leis naturais, antes as embeleza em todos os sentidos. Queremos dizer que a Gênese em todos os globos do universo é a mesma. Então aqui ele nos chama a atenção, nos fala, nos esclarece acerca da forma de evolução que é a mesma. A lei do progresso, ela é universal, ela é a mesma, é uma lei natural, e que a gênese, ou seja, a origem, bem como a caminhada evolutiva de todos os globos, todos os planetas do universo, ela é a mesma, movida pela mesma lei, ou seja, a lei do progresso. No entanto, o tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Também o espírito é o mesmo. Temos provas, mesmo na Terra, das diferenças em se tratando dos diferentes reinos da natureza. Então aqui ele nos esclarece que este trabalho evolutivo, a lei do progresso, é uma lei natural e ela é a mesma para todos os ambientes do universo, bem como a essência imortal que anima os corpos físicos, independentemente do mundo onde ele se encontrar. Esta essência que conhecemos com o nome de espírito, essa essência é a mesma. Só os corpos que são diferentes, apropriados aos mundos, apropriados ao espaço, apropriado às devidas mudanças, às devidas transformações. E ainda ele diz, e mesmo nesses reinos, ou seja, nos reinos aqui da Terra, no reino mineral, vegetal, no reino animal, no reino hominal, e mesmo nesses reinos com tantas diferenças, notaremos as mudanças com a paciência que lhe é devida, com a paciência que é natural em todo o processo evolutivo, em toda a natureza, para que não se expresse em violência. Então, a paciência, ela é própria da natureza, não violenta de forma alguma, não se expressa jamais com violência. Tem toda a paciência, porque tem toda a eternidade pela frente
para realizar todos os processos de mudanças, todos os processos de transformações que são necessários nesta caminhada do progresso. E ainda ele diz que tudo no universo obedece a um ritmo de crescimento, de evolução, de ascensão, sem quebra de harmonia. Então, tudo no universo obedece a esse ritmo de ascensão, esse ritmo de subida, sem jamais quebrar a perfeita harmonia que é a base da própria vida universal. Então, esta lei natural, esta lei de harmonia, ela é própria de todo o universo. Então, tudo no universo obedece a esse ritmo de crescimento, obedecendo sempre a harmonia, sem jamais quebrar a harmonia. Porque Deus, a perfeição absoluta, não tem pressa. Ele é a própria eternidade, ele é a própria harmonia, ele é o próprio equilíbrio. Então, jamais neste processo de crescimento, neste processo de ascensão, jamais um degrau desta escada, jamais ele será pulado. Não tem como avançarmos nesta lei burlando-a, fazendo aquela caminhada aos saltos, como nós, em muitas situações, quando estamos com pressa, ao subirmos uma escada, dependendo do espaçamento dos degraus, seja na subida e principalmente na descida, nós às vezes queremos subir, fazer esse trajeto de 2 em 2 degraus. Neste processo de subida, não tem como, é de forma lenta, é de forma harmônica, obedecendo sempre este ritmo que é estabelecido pela lei natural. Conforme se diz popularmente, a natureza não dá saltos. Este processo de crescimento não é aos saltos. Então ele fala desta forma que esta harmonia é a base da lei que rege a vida, toda a vida no universo. Sem sombra de dúvida, conforme nos lembra que a nossa amiga e professora Vilma, tudo muito interessante, maravilhoso, tudo é maravilhoso na lei natural, tudo é maravilhoso na lei de Deus. Então aqui Miramês acrescenta da seguinte maneira, que a razão nos pede para que observemos os nossos ancestrais quando movidos em corpos físicos. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso observarmos para trás os nossos ancestrais quando eles estavam em seus corpos físicos. E acrescenta que o tempo, pela força das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida. O belo é o ideal da vida, e agora, na velocidade da época que estamos vivendo, notam-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. A distância, aqui então ele fala que no momento em que nós estamos vivendo é possível observar, notar a diferença de comportamento entre nós, entre pais e filhos. No entanto, diz Miramês, que no entanto, a distância em se tratando de evolução é mínima. Então aqui ele fala que é possível observar estas diferenças, notar a diferença de comportamento entre nós, observando os nossos ancestrais, observando nós na atualidade, os nossos filhos, os nossos netos, mas observamos estas diferenças, mas a distância de evolução moral entre as criaturas, a diferença é mínima. E ainda ele diz que a mudança de hábitos
e até as mudanças fisiológicas, as mudanças no processo de alimentação, tudo muda para melhor e em todos os reinos da criação de Deus. Então aqui ele nos lembra dessas mudanças pelas quais estamos passando, desde quando nos encontramos aqui, olhando para trás os nossos ancestrais, olhando aqui agora onde nós nos encontramos, olhando para o futuro, as possíveis alterações nos próximos dias, meses e anos, e observaremos, principalmente na atualidade, todas essas mudanças, quanto mudou na nossa fisiologia, a nossa longevidade. Há poucas décadas atrás, a nossa expectativa de vida, 45, 50, 60 anos, foi aumentando. Hoje já estamos com a expectativa de vida bem maior do que algumas décadas atrás e com aquela expectativa e perspectiva para o futuro em ampliar bem mais, conforme ele nos diz aqui, essa melhoria constante, em especial no nosso processo de alimentação, tudo mudando para melhor em todos os reinos da criação. Existem, diz Miramês, nos lembra, ele nos esclarece, que existem mundos muito mais atrasados que a Terra. Em muitas situações, achamos que nós nos encontramos ou nos classificamos como seres muito atrasados, mas conforme ele nos lembra, e os demais espíritos amigos não cansam de nos esclarecer, nos informar, que existem mundos muito mais atrasados que a Terra, bem como, aí ele nos esclarecendo e nos mostrando a lei do progresso, que também existem muitos e muitos mundos que são bem mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar, seja em mundos mais atrasados, seja em mundos mais evoluídos. Quando nós evoluirmos, nós estaremos aptos a habitarmos, reencarnarmos em mundos mais evoluídos. Mas, sem sombra de dúvida, não seremos levados para estes mundos mais evoluídos se nós não evoluirmos. Se nós não evoluirmos, não nos prepararmos para habitarmos mundos mais evoluídos, nós continuaremos por aqui no planeta Terra ou seremos levados para reencarnar em mundos mais atrasados, conforme ele diz aqui, esses mundos mais atrasados, onde por vezes temos de reencarnar, e para tal, em ambos os casos, quando nos prepararmos para mundos mais evoluídos, e quando formos chamados, e se formos chamados para reencarnarmos em mundos mais atrasados, em ambos os casos, temos que fazer adaptações, às vezes demoradas, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Então, existem os processos de adaptações em relação a estas reencarnações em mundos diferentes. Se formos reencarnar aqui na Terra, não iremos precisar de adaptações porque já estamos preparados aqui para a Terra. Mas, se formos convidados para mundos mais atrasados, ou se nos prepararmos, nos qualificarmos e formos para mundos mais adiantados, teremos que nos adaptar. Imaginemos o processo de adaptação pelo qual teve que passar Jesus de Nazaré quando teve que descer ao orbe terrestre fisicamente, se ligando a um corpo físico aqui na Terra, preparado especificamente para ele. Os espíritos amigos nos dizem que esta descida dos mundos superiores até chegar ao orbe terrestre aconteceu ao longo de muito e muito tempo, de séculos, descendo de mundo a mundo até estar pronto, estar preparado para se ligar a um corpo físico aqui na Terra. Então é preciso esse processo de adaptação. E aí ele diz que mesmo assim, nestes processos de adaptação, e que estes processos de adaptações são físicas, são adaptações físicas, porque o espírito
a essência que anima ou que irá animar um novo corpo físico, a essência imortal, ela é sempre a mesma. O espírito é sempre o mesmo e a matéria é a mesma, com os processos de transformação. Também a matéria, ela provém da mesma fonte, sofrendo as transformações e as adaptações necessárias por todos os quadrantes do infinito, obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Então, quando ele fala que a matéria é a mesma, ele está falando da matéria primitiva, porque a matéria, ela é adaptada, ela é apropriada, ela sofre as adaptações, transformações de acordo com o ambiente. Então aqui ele nos fala do espírito, que é o mesmo, a matéria é a mesma, sofrendo as adaptações, as transformações. E aí ele acrescenta que escrevemos o que sabemos. Diz ele que escreveu aqui o que ele sabe. No entanto, nem tudo o que sabemos, diz Miramês, que nem tudo o que ele sabe, ele poderia e ele pode escrever. Nem tudo o que eu sei, eu posso escrever, porque, segundo ele, Deus é sábio e justo e não autoriza uma informação no momento inadequado. Não adianta vir a informação da espiritualidade superior se ainda não estamos ou se ainda não estivermos preparados para recebermos e aproveitarmos aquela ou aquelas informações. Então ele diz que somente recebemos o que podemos suportar na escala já atingida. Então somente recebemos como informação, como esclarecimento, quando pudermos suportar, pudermos absorver, internalizar aqueles esclarecimentos. O Senhor gosta das diferenças e mutações, portanto criou as leis que as regulam e assistem, e nós devemos fazer o mesmo. Somos todos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta da vida. Então aqui ele diz que Deus gosta das diferenças e das mutações. No entanto, ele regula e assistem a todos nós, porque todos nós somos os seus filhos. Consequentemente, todos somos irmãos, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações, com os mesmos deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Então aqui ele nos traz uma informação muito importante, que para Deus, o grande arquiteto do universo, não existe o inferior, não existe o superior. Todos somos os seus filhos, todos somos as suas criaturas. E aí ele diz que tudo para Deus e todas as suas criações, tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina, só que estamos em estado de despertar. Então todos nós fomos criados perfeitos, mas estamos em processo de despertamento. Nós temos em nós, na condição de semente, todas as qualidades de Deus, só que precisamos despertá-las em nós. Então é por isso que ele fala que tudo que Deus criou é perfeito, e sem sombra de dúvida, não existindo o superior nem o inferior perante Deus, o grande arquiteto do universo. Tudo está em perfeita harmonia, tudo é compatível com esta harmonia divina, só que estamos todos em processos de despertar. Em uns, esse despertamento já aconteceu, em valores maiores, em valores menores. Em outros,
este processo está em andamento, nem processo mais lento, devido ao esforço maior ou menor de cada um. Então é por isso que ele diz que em uns já afloraram estas qualidades, esses maiores valores, em outros em menores quantidades, mas carregam consigo, todos nós carregamos conosco todos estes valores, todas as virtudes, como bênção do grande doador da vida. E aí Miramês encerra estes esclarecimentos maravilhosos da seguinte maneira, que não podemos pensar, não podes pensar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam criar barreiras intransponíveis. Então aqui ele nos lembra que nós não podemos pensar que estas diferenças físicas de mundo para mundo e aqui no nosso mundo, diferenças físicas, morais e intelectuais, elas possam trazer ou acarretar barreiras intransponíveis. Todas elas são escolas que devemos estudar com amor para compreendermos e aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Então, as diferenças físicas, as diferenças morais, as diferenças intelectuais, todas elas são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas têm a nos oferecer. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e aproveitemos enquanto nos encontramos e nos encontrarmos matriculados aqui na Escola da Vida, neste imenso educandário das almas, planeta Terra, para aprendermos com humildade, estudando constantemente com amor as lições que estão à nossa disposição e que tanto precisamos aprender. Até breve, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas e que o Senhor Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, meus irmãos e irmãs.